Saudações! Hoje nós vamos ministrar uma oficina para professores do ensino médio sobre a inserção da física moderna no ensino médio, com o conteúdo Átomo de Bohr. Nossa equipe é composta por Igor Martins, José Felinise, Ramon Gabriel e eu, Djaine Araújo. Bom, nossa oficina está dividida em 3 momentos. Na primeira parte, vamos abordar a inclusão da física moderna nas aulas de física do ensino médio, apontando a sua importância no aprendizado da física, a utilização da história da física e experimentos nas aulas de física do ensino médio. A segunda parte trará um modelo de aula para a física moderna acerca da história e construção do átomo de Bohr, uma proposta para que os professores possam entender e ter uma ideia de como aplicar a física moderna em suas aulas. E, por fim, na terceira parte, traremos também um modelo de atividade para dar uma base de avaliação que os professores poderão utilizar em suas aulas. Bem, nessa primeira parte é uma tentativa de atualizar a formação dos professores de física do ensino médio, trazendo uma discussão que vem gerando grandes debates no meio educacional, que é a inserção da física moderna no ensino médio, uma vez que esses profissionais foram formados em um determinado período que havia X concepções de ensino de física e que hoje ensinam alunos Y que estão antenados em assuntos diferentes àqueles abordados no período de formação desses professores, né? Para que ocorra uma interação professor-aluno mais abrangente e significativa, é interessante que seja aperfeiçoada essa formação, ou seja, que os professores saiam do comodismo e comecem a implantar assuntos que se adequem à atual realidade do aluno. Introdução, né? Veremos aqui a importância do aprendizado da física moderna no ensino médio e fazendo referência ao que diz a legislatura e onde a física moderna é aplicada atualmente. Notaremos também como a história da física pode ajudar no processo de ensino, ou seja, como ela pode ajudar na contextualização desses conteúdos de física. E, por fim, apresentaremos como a utilização de experimentos no ensino de física moderna podem incrementar ainda mais as aulas de física no ensino médio. Por que estudar física moderna? O que dizem os parâmetros curriculares nacionais do ensino médio? PCN+, aí eu referenciei o 2007. Esses parâmetros, eles são resultado de trabalhos e de discussões realizadas por especialistas e educadores de todo o país, e determinam que alguns aspectos da física moderna, como cita Moreira em sua dissertação de mestrado, são indispensáveis para permitir aos jovens adquirir uma compreensão mais abrangente sobre como se constitui a matéria, de forma a que tenham contato com diferentes e novos materiais, cristais, líquidos e lasers presentes nos utensílios tecnológicos, ou com o desenvolvimento da eletrônica, dos circuitos integrados e dos microprocessadores. Ou seja, a lei apoia a inserção da física moderna no contexto do ensino médio, né? A discussão sobre inserir a física moderna no ensino médio. Embora haja uma discussão em torno da sua inserção dentro da grade do ensino médio, como afirma Terrazan, alguns já argumentam que, dada a situação atual do ensino de física no segundo grau, onde nem os aspectos mais básicos da física clássica são trabalhados, não seria prioritário nos ocuparmos com conteúdos de física moderna e contemporânea. Porém, abordar conteúdos que dizem respeito à vida atual do jovem de hoje pode tornar o ensino mais significativo ao aluno. Outro argumento seria a incapacidade de vivenciar e participar, apresentar ideias e confrontá-las com o universo atual, sem que possua o mínimo de conhecimentos básicos desenvolvidos recentemente na física. Aí vemos a charge, né, que nos mostra essa necessidade. Aparelhos antigos que já perderam sua usualidade, sendo zombados, entre aspas, né, por aparelhos mais modernos, o que significa para nós que temos que atualizar-nos para não ficar para trás.
E o que dizem as obras aprovadas pelo Programa Nacional do Livro Didático, né? Para o ensino médio. Então, ainda que haja alguém que discorde da inserção da física moderna no ensino médio, essa por si só é um dos critérios para que os livros didáticos sejam aprovados pelo Programa Nacional do Livro Didático. Como observa Parente, em uma análise feita em 9 livros didáticos, onde foram encontrados nos livros analisados capítulos de conteúdos que continham conteúdos de física moderna, né? Mais especificamente, a pesquisa encontrou o assunto átomo de Bohr em todos os livros, porém com ressalvas, sendo que o que mais se destacou foi o livro de Física em Contextos, Pessoal, Social, Histórica, Eletricidade e Magnetismo, Ondas Eletromagnéticas, Radiação e Matéria, de Oliveira, 2010, né? Segundo Parente, sobre o assunto átomo de Bohr, neste livro é feita uma análise histórica detalhada a partir da Grécia Antiga, passando pelos modelos de Dalton, Thomson, Rutherford e, finalmente, o Bohr, né? O autor cita, inclusive, um modelo saturniano de Nagaoka. Em 5 das 9 edições, o problema encontrado foi ao tentar igualar o momento angular clássico no intuito de chegar à quantização da velocidade do elétron e do raio da órbita. Porém, isso torna o conteúdo de átomo de Bohr muito abstrato aos alunos do ensino médio, tendo em vista que a analogia feita com um conteúdo não ministrado ao ensino médio. Então, aí a gente entra nas aplicações indispensáveis da física moderna no cotidiano, né? Quais são essas implicações do avanço tecnológico e da física quântica para que o hoje fosse possível, né? Então, a tecnologia está em nossas mãos e a informação está a um clique. Isso foi possível graças ao avanço tecnológico e a nossa fome, né, por inovações como os conhecimentos da mecânica quântica. O átomo, ele tem boa parcela nessas benesses, né, que hoje possuímos nas nossas mãos. Por isso, devia fazer parte do currículo de física desde o ensino fundamental, né? E Feynman, ele vai trazer assim: se um cataclismo acontecesse, ou seja, uma catástrofe em que todo o conhecimento científico fosse destruído, se a humanidade tivesse que deixar algo para que as futuras gerações pudessem se reconstruí-lo, né, reconstruir o mundo, o conhecimento científico, qual a fonte mais simples e suficiente poderíamos deixar, né? Feynman acredita que a hipótese atômica poderia ser essa fonte, né? Que todas as coisas são feitas de átomos. E nessa frase você vai ver há uma enorme quantidade de informações sobre o mundo, se apenas um pouco de imaginação e pensamento são aplicados. Então, o átomo conteria uma grande carga de informações necessárias para a reconstituição do mundo. Então, por que não aproximar cada vez mais os jovens e as gerações, né, que estão surgindo com essa fonte, né? Física moderna, né, e saúde, meio ambiente e economia. Quais essas áreas são as que Parente citou na sua dissertação, né? Então, a física está presente em boa parte da nossa vida, né? Como eu já ouvi muito dos meus professores de física, sempre ouvi essa frase, né? Que a física está em todo o nosso redor, ao nosso redor, né? Então, com a física quântica, várias outras áreas foram incrementadas, né? Por exemplo, a saúde, né, como o Parente cita, utilizam lasers em procedimentos operatórios devido à acurácia e à confiabilidade destes, né? Nos consultórios dentários é muito utilizado uma luz, que eu não posso afirmar se é um laser, né? E ele é utilizado para endurecer a resina que é
colocada para fazer as restaurações nos dentes, né? Então, isso é um ótimo exemplo. Então, e o próximo, né, o meio ambiente, a monitorização da poluição tem sido possível graças ao avanço das ferramentas de espectroscopia a laser, né? Então, esse é uma aplicação muito legal da física, né, para diminuir assim os impactos do ser humano no meio ambiente, né? E por fim, a economia, né? O uso do laser diodo e do uso de amplificadores tem facilitado a comunicação óptica a qual faz da internet uma realidade, né? Então, essa aplicação ela é muito utilizada na internet via óptica, né? Então, ela possibilitou essa inserção, né? Essa rapidez na internet, né? Enfim, uma infinidade de aplicações da física moderna, né? Podem ser encontradas no nosso cotidiano, principalmente nessa comunicação óptica, né? Física moderna, saúde e ambiente, né? Continuando aí. O aumento da velocidade dos computadores também deve-se à diminuição de tamanho dos componentes, né? Então, continuando uma das belezas, né, na economia, né, que é a velocidade consagrada nos computadores hoje em dia, né? E também estima-se que os transistores terão de ser não maiores que uma única molécula no ano de 2020, né, como cita Parente. Então, além dos computadores de hoje ter uma velocidade oferecer uma velocidade mais rápida no processamento de informações, o tamanho deles diminuiu, né, devido aos avanços da física quântica, né? Agora a gente vai para a parte de contextualização. Da física, né? E como ela pode ajudar na construção desses conhecimentos mais recentes da física. Primeiro, podemos alegar que contextualizar um conteúdo ajuda bastante na assimilação, né, do conteúdo. Mas o que seria contextualização? Segundo o dicionário Oasis, né, contextualizar é o ato de vincular o conhecimento à sua origem e à sua aplicação, ou seja, inserir certo tema no tempo e espaço integrados num contexto. Partindo desse significado, é possível compreender que para contextualizar é necessário haver um diálogo como forma de aproximar o aluno ao conteúdo. No caso da física, né, desmistificando a visão deturpada de que para entendê-la é necessário ser um ser superior e sobrenatural, né? Uma contextualização baseada entre o saber científico e o cotidiano das pessoas, articulando diferentes dimensões do conhecimento científico, isso é o que define Mesquita, né? Pode ajudar na compreensão dos conteúdos, né? E os PCNs também apoiam essa contextualização e trazem orientações que reforçam estudos de contextos como ponto de partida para a articulação entre conhecimentos das disciplinas de cada uma das áreas. Nesse contexto, Gonzalez cita Silva, né, e aponta 3 possíveis dimensões para a contextualização, né, que é a histórica, a metodológica e a socioambiental. Contextualização histórica. Como e por quê, né? Ela se caracteriza por mostrar como e por que surgem as ideias e teorias científicas, uma espécie de entendimento dos contextos históricos que envolveram os estudos dos cientistas em suas épocas, né? Aí a contextualização metodológica, né, seria a perduração e influências desse conteúdo, né? Gonzalez, que cita Silva, né, aponta que os conteúdos não devem ser postos como um fim em si mesmo, e que estes, na sua gênese, sofreram influências de outros conhecimentos das diversas áreas do conhecimento humano. Então, digamos que o conteúdo não para ali, né? Ele pode ser
modificado, pode sofrer alterações, né, durante o seu estudo, né, a sua vivência, de acordo também com a evolução dos feitos históricos que posteriormente possam acontecer, né? E a contextualização socioambiental, né, que é o sentido e significado. Ele cita, né, que a dimensão da contextualização socioambiental, que é apregoada pelos PCN, aproximando o objeto do aluno, dando-lhe sentido e significado, que se caracteriza como um modo de ver a utilidade da ciência em nosso entorno e no modo de interagir com o mundo. Então, seria a aproximação do aluno com aquele conteúdo, né? Enfim, a contextualização é de suma importância para tornar algo significante. E eu trago aqui um bom exemplo disso, que é um trecho do livro de João Cabral de Melo Neto, que é um poeta pernambucano que escreveu, né, a Morte e Vida Severina. Narra a história de um nordestino retirante chamado Severino. E ele se preocupa muito, no início do livro, em situar o aluno a história que ele ia contar, né? Ele tem essa preocupação, ele quer identificar quem é o Severino que falava, né? Então, ele finaliza até num trecho, né? Ele finaliza assim. Para que você... Ele... Então, ele cita assim. Ele escreve assim, né? Mas para que me conheçam melhor, vossas senhorias, e melhor possam seguir a história de minha vida, passo a ser o Severino, que em vossa presença migra, né? Então, nesse trecho, podemos ver a preocupação que o eu lírico tem de situar o leitor a acompanhar sua história, buscando instigar o leitor a continuar o processo de leitura do texto, né? Contextualizar é isso, né? Induzir o ouvinte a permanecer naquele conteúdo, a fim de que fique com a pulga atrás da orelha, né? E inquiete-se com aquele conteúdo, e traga em si a vontade de desvendar aquele mistério, né? Então, aí eu escrevi, né? História para entender física. Como a história pode ajudar nessa contextualização, né? E para contextualizar a física, a gente pode utilizar a sequência de fatos, dos fatos históricos, né? De forma a tornar aquele conteúdo atrativo ao aluno, pois, como nos PCN diz, né? Ao mesmo tempo, a física deve vir a ser reconhecida como um processo cuja construção ocorreu ao longo da história da humanidade, impregnado de contribuições culturais, econômicas e sociais, que vem resultando no desenvolvimento de diferentes tecnologias e, por sua vez, por elas sendo impulsionado. Então, uma proposta de ensino que pode favorecer e ampliar o aprendizado do aluno na escola deve passar a investigar os porquês daquele conteúdo, né? É o que afirma Mesquita. Então, é isso que a física deve construir no aluno. Um sentido de investigação, um sentimento de investigação, né? O senso crítico para diversos problemas existentes hoje na sociedade, como um todo, né? Então, fazer um resgate da dimensão histórica da ciência pode possibilitar uma melhor compreensão da natureza da ciência por parte dos alunos do ensino médio. Outro aspecto essencial que o resgate da dimensão histórica da ciência pode mostrar é a dinâmica que se dá o desenvolvimento de novas ideias, evidenciando como novos processos foram se desenvolvendo até proporcionarem muitas vezes revoluções importantes. Então, é isso que a gente deve fazer, né? Primeiro, contextualizar o conteúdo e ver como isso pode ser adicionado com a história da física, né? Pode ser feito com a história da física. Preocupar-se em inserir o aluno naquele conteúdo.
Falando agora um pouco sobre a utilização de experimentos na sala de aula, que contribuirá para a interação social entre os alunos e funcionará como uma estratégia de aquisição de conhecimentos. E como isso vai acontecer? A realização dessas atividades experimentais, seja dentro de um laboratório ou não, contribuirá para a interação social entre os alunos, onde ela se tornará possível ao desenvolvimento de trabalho em grupos, proporcionando conhecimentos que poderão levar os mesmos à sua interação com a sociedade que eles estão inseridos, sendo assim pessoas ativas e participantes do desenvolvimento de sua comunidade. As atividades experimentais também têm a possibilidade de funcionar como uma estratégia de aquisição de conhecimentos, mas que é preciso, primeiramente, fundamentá-la de forma adequada para que então possa proporcionar aos estudantes uma visão da relação existente entre aspectos naturais e os artificiais do que está sendo estudado. Isso irá favorecer para o espírito investigativo dos alunos, fazendo com que os mesmos busquem o desenvolvimento de seu conhecimento em relação ao conceito científico abordado. Portanto, essas atividades experimentais permitem a abertura de um diálogo entre professor e aluno, inclusive entre os próprios alunos, contribuindo para o processo de ensino e aprendizagem dessa disciplina e a sua intenção com o meio em que vive. Assim, as atividades práticas se tornarão um componente importante para o processo de ensino, melhorando, além das relações de ensino, também a de aprendizagem, além de contribuir para a postura didática do professor. Para a realização dessas atividades experimentais, também é importante que se leve em consideração o conhecimento prévio dos alunos, suas atitudes e seus métodos, para que então possa atingir o objetivo principal de sua atividade. Por outro lado, as atividades experimentais, como apresentadas pelos livros didáticos, se configuram como atividades de fixação dos conteúdos que são discutidos e trabalhados em salas de aula. David Paul Ausubel, ele nasceu no dia 25 de outubro de 1918 em Nova York, nos Estados Unidos. Graduou-se em psicologia e anos mais tarde concluiu seu doutorado em psicologia do desenvolvimento na Universidade de Colômbia. Ausubel teve um grande destaque na área de psicologia de desenvolvimento, psicologia educacional, psicopatologia e desenvolvimento web. Falando um pouco sobre suas atividades experimentais, ele argumenta que as atividades desenvolvidas em sala ou em laboratório, seguindo regras tipo de receitas de bolo, sem um mínimo de compreensão de fundamentos envolvidos no processo, não irão garantir uma qualificação necessária e suficiente sobre algum método científico. O autor dizia ainda que não bastava somente ter laboratórios ou salas cheios de equipamentos e materiais de experimentação, que apenas tem a função de atender às demandas curriculares ou apenas para causar uma boa impressão, tanto nos alunos e seus pais. Pois mesmo com todo esse aparato, não há garantias de que atividades experimentais irão garantir uma aprendizagem significativa. E para tornar essas atividades experimentais em um processo de aprendizagem significativo, pode-se desenvolver um questionamento que irá servi-lo como orientação durante o processo de experimentação. Dessa maneira, o professor ele agiria como se soubesse que os alunos e alunas já possuem um conhecimento mínimo sobre o assunto a ser trabalhado e que esse conhecimento é incompleto de natureza e que deverá haver um embate entre o conhecimento dos seus indivíduos com o conhecimento científico. Portanto, para Ausubel, o experimento sempre deve levar considerações aos conhecimentos existentes na estrutura cognitiva do indivíduo, onde o conhecimento científico se desenvolva por meio de trabalhos relacionados aos conhecimentos históricos, culturais e sociais, fazendo com que os indivíduos consigam desenvolver a sua capacidade de raciocínio sem ter o objetivo de memorizar os conceitos e as fórmulas que lhes são abordados em salas de aula.
Assim, os conceitos que forem ser desenvolvidos devem ser disponibilizados em forma de materiais que podem ser relacionados com a estrutura cognitiva do aprendiz de maneira não literal e não arbitrária. Agora apresentaremos um formato de aula que pode ser ministrado nas aulas de física do ensino médio, né? É uma sugestão aos professores. Então, átomo de Bohr, né? Nessa aula abordaremos o átomo de Bohr, histórico e concepção, né? Ministrada por nós, os participantes desse trabalho, né? Igor Martins, José Felinise, Ramon Gabriel e eu, de Jane Araújo, né? O átomo de Bohr, né? Por que estudar o modelo atômico de Bohr na física, né? É muito comum no nosso cotidiano, né? Quando há alguma comemoração, até em finais de ano, né? A utilização de fogos de artifício para incrementar, né, a festa. Então, esses fogos, eles funcionam segundo os princípios da quântica, né? Então, de acordo com a teoria de Bohr, quando o átomo recebe energia, seu elétron passa para um nível de energia maior, permanecendo em um estado excitado. Ao retornar à sua órbita original, o elétron deve liberar a energia absorvida na forma de luz, no espectro visível. É o que denominamos que fóton, né? Fóton. Cada elemento químico terá órbitas com diferentes valores de níveis de energia. Portanto, né, o fóton de energia liberado será característico para cada substância. Logo, né, cada elemento apresentará sua própria cor ao emitir a energia. Ou seja, né, se excitarmos um determinado elemento químico, né, através de uma chama, eles responderão com uma determinada cor, né? E além dos fogos de artifício, né, outra aplicação seriam os letreiros luminosos que encontramos nos estabelecimentos, né, comerciais, que funcionam mais ou menos como as luzes fluorescentes, né, que a gente tem na nossa casa. Isto é, quando seus elétrons são excitados e retornam ao nível energético de origem, ocorre liberação de energia na forma de luz, né? Então, é importante, ou seja, o átomo de Bohr está bem presente na vida da gente, né? No nosso cotidiano. Embora a gente não perceba ou não saiba que eles estão lá, né? Então, essa aula está dividida da seguinte forma. Primeiro, vamos entender como Bohr desenvolveu e concluiu esse modelo através da história que a física conta. Segundo, demonstraremos as formas que sustentam o modelo. E em terceiro, materializaremos o átomo de Bohr através de um simulador. Por fim, aplicaremos uma atividade avaliativa. Aí eu coloquei os antecedentes do átomo de Bohr. A descoberta dos primeiros elementos radioativos no final do século XIX torna inequívoca a complexidade do átomo. É o que disse Peduzzi, né? Segundo ele, né, é certo que o elétron é um dos componentes dessa misteriosa e fascinante estrutura, mas se ele não pode ser o único, pois a estabilidade dos sistemas atômicos em geral deve demandar um equilíbrio entre as cargas negativas e uma quantidade equivalente de carga positiva. Contudo, o fenômeno da radioatividade contraria a regra geral, evocando intrigantes questionamentos, e esses questionamentos demandaram um modelo atômico, né? E, em paralelo com essas descobertas, com esses questionamentos que surgiram, foi desenvolvido vários modelos atômicos, né? Em sequência, né? Daí a gente tem os primeiros modelos atômicos, pautados pela física clássica, né? E a gente vê aí os influenciadores do modelo atômico de Bohr. A gente começa com Antaro Nagaoka, que era um físico japonês que designou o sistema saturniano, um modelo atômico constituído por um corpúsculo central
carregado positivamente, circundando por anéis de elétrons em movimento uniforme. Então, com esse modelo, ele tenta interpretar os espectros ópticos, atribuindo as linhas espectrais e oscilações desses anéis e a emissão radioativa de partículas beta por átomos pesados, né? Vinculando o decaimento à quebra do anel exterior de elétrons do átomo pesado. Essa formação nucleoplanetária tinha um problema em questão, né? Que era a questão da sua estabilidade, já que cargas elétricas aceleradas emitem radiação, né? Então, de acordo com a física clássica, isso era inviável, já que o elétron emitiria radiação, perdendo energia e fazendo com que o raio da sua órbita diminuísse cada vez mais, aumentando assim a frequência de revolução do elétron. Isso faria com que o mesmo se chocasse com o núcleo, né? Em um tempo de aproximadamente 1 microsegundo, provocando um colapso do átomo. Muitos físicos apostaram nesse modelo, né? Mas muitas outras questões sem resposta surgiram e foram surgindo novos modelos, né? Então aí vem o William Thomson e ele difere do sistema planetário e ele aparece com a indagação de que não se explica, não poderia com o sistema planetário, né? Não poderia explicar como os átomos mantinham a sua identidade em condições bastante diversificadas de temperatura e pressão. Então, William Thomson, para os itens Lord Kelvin, difere dos que buscam analogia com o sistema planetário newtoniano, né? E para ele, o átomo é constituído por uma nuvem de eletricidade positiva, distribuída uniformemente em um volume esférico, no interior da qual se acham os elétrons. Então, ele conclui, né, que a carga líquida do sistema é nula. Então, para efetivar mais ainda esse modelo de Thomson, né, Joseph John Thomson, um outro físico, né, profere um modelo atômico idêntico ao de Thomson, né? Ele faz isso de forma independente. Um modelo essencialmente idêntico ao de Lord Kelvin, né? É o que ele constrói. Então, como o átomo é eletricamente neutro e existem elétrons em seu interior, há cargas positivas que as contrabalanceiam, né? Desconhecendo a distribuição dessas cargas, Thomson imagina o átomo como uma esfera de eletricidade positiva, de densidade uniforme e raio igual às dimensões atômicas. Os elétrons encontram-se incrustados nessa esfera, né, como passas em um pudim. E é tanto que o modelo dele ficou conhecido como pudim de passas, né? Então, sobre cada elétron, equilibram-se as forças atrativas provenientes da carga positiva e repulsiva exercida pelos demais elétrons. Então, alguns meses depois, né, Thomson reavalia o seu modelo, e propõe uma variante desse seu modelo para tentar explicar a emissão de luz e de raio-x pelos átomos, considerando que os elétrons se movimentam sem resistência no meio positivo, em trajetórias circulares e coplanares. Agora, para Thomson, né, os elétrons vibram, e as vibrações dos anéis internos explicariam a emissão dos raios-x e a dos anéis externos, a de sua luz visível, né? Então, a partir de um experimento de Ernest Madsen, né, que começa a se refutar essa ideia, esse modelo atômico, né, de Thomson e depois sendo incrementado por Joseph John Thomson. Então, essa ideia, esse modelo começa a ser refutado. E isso acontece a partir do episódio, né, do experimento realizado por Ernest Madsen e Hans Gauger. Então, a partir daí, Rutherford, que entra na área, né, retoma ao átomo de Perrin,
né? Então, como foi esse experimento de Madsen, né? Experimento de Ernest Madsen e Hans Gauger. Então, ao investigarem o espalhamento de partículas alfa por uma folha fina de metal, Madsen e Gauger constatam que a grande maioria das partículas atravessava a lâmina, afastando-se muito pouco de suas trajetórias primitivas. Então, a surpresa de Rutherford com o relato do experimento, né, pode ser bem avaliada quando, alguns anos depois, ao se reportar este resultado, ele disse que foi como se lhe tivesse dito que, ao atirar em uma folha de papel, a bala tivesse ricocheteado, né? Então, o modelo de Thomson não podia explicar os grandes desvios, né? E por não haver concentrações localizadas nem de massa e nem de carga positiva em seu átomo. Assim, né? O que estaria produzindo esses desvios? Era a grande pergunta, né? Então, Rutherford conclui que há um diminuto, mas intenso, centro de espalhamento nos átomos do metal, que concentra quase toda a sua massa e também um grande volume com uma reduzida densidade de partículas, que é onde se localizam os elétrons que giram em torno do núcleo do átomo. Então, aqui a gente pode ver, as figuras 1 e 2, como Thomson e Rutherford viam o espalhamento de partículas alfa pela matéria segundo esses modelos, né? Segundo os seus modelos, né? Então, na primeira figura, né, a previsão teórica do espalhamento das partículas alfa no experimento de Madden, de acordo com o modelo de Thomson. E na figura 2, o modelo de Rutherford para o espalhamento das partículas alfa no experimento de Madden. Para Rutherford, a atração eletrostática entre o núcleo positivo e os elétrons negativos conferiu ao sistema a força centrípeta necessária à sua estabilidade mecânica. Mas e quanto à emissão de radiação pelos elétrons acelerados? Rutherford é apenas mais um entre aqueles que não possuem a resposta a essa questão. Então, ela demanda uma ampla revisão de conceitos de física clássica. E aí que entra o quanto da radiação de Planck, que está na rota de caminhos nunca antes imaginados. Os postulados de Bohr. Esse postulado, ele mistura a física clássica com a física quântica. Um exemplo disso é que, com a relação ao movimento circular dos elétrons ao redor do núcleo, o primeiro postulado condiz com a mecânica clássica. E a ideia não clássica está na quantização do momento angular no segundo postulado. A justificativa para os postulados de Bohr ou para qualquer conjunto de postulados só pode ser encontrada comparando-se as previsões que podem ser obtidas a partir dos postulados com os resultados experimentais. Esse postulado ele rendeu para Niels Bohr o Prêmio Nobel em Física em 1922. Baseando-se nos fundamentos de Max Planck, Bohr ele reformulou a teoria atômica mediante conclusões resumidas em 5 postulados. O primeiro postulado ele fala assim: a energia emitida ou absorvida por um sistema atômico não é contínua, como mostrada pela eletrodinâmica, mas se processa através de transições do sistema de um estado estacionário para algum outro diferente. Portanto, um átomo, ele só emite radiação, seja ela de qualquer comprimento de onda na região visível ou não, caso seja excitado de algum modo, saindo assim de um estado estacionário, permanente e constante. O segundo postulado diz: radiação de frequência bem definida é emitida por um sistema atômico quando há transição de elétron entre camadas, sendo assim a energia total liberada pela transição desse elétron definida por E igual a H vezes F, onde F é a frequência da radiação dada em Hertz e H a constante de Planck, dada em joules por segundo.
Nesse postulado, pode-se afirmar que a energia liberada nada mais é que a diferença entre a energia das camadas onde a transição ocorre. Já no terceiro postulado, diz assim: o equilíbrio dinâmico dos sistemas nos estados estacionários, baseados em interações eletrostáticas e eletromagnéticas, obedece às leis da mecânica clássica. Assim, para a transição em diversos estados estacionários, mudanças de camadas, essas leis clássicas não se aplicam, mesmo que ocorra no limite de grandes órbitas e altas energias. E no quarto postulado, diz: as possíveis órbitas descritas por elétrons em torno do núcleo atômico são múltiplos inteiros de H sobre 2π, inclusive nas órbitas provenientes de uma transição. Nesse postulado, pode ser compreendido da seguinte forma: imaginando os elétrons com movimento ondulatório, para que o átomo esteja estável energeticamente. Essas ondas não podem sofrer interferência tal que se aniquilem mutualmente ou causem qualquer tipo de instabilidade no átomo. Assim, todas devem estar em harmonia, essa definida por múltiplo inteiro da constante de Planck, corrigida por um movimento circular. Falando um pouco sobre David Bohr, David Bohr nasceu em Copenhague, na Dinamarca, no dia 7 de outubro de 1885. Publicou uma série de ensaios que revelou seu modelo particular de estrutura dos átomos. Niels Bohr completou seus estudos superiores em física na Universidade de Copenhague. O físico dinamarquês David Bohr, ele deu continuidade ao trabalho desenvolvido com Rutherford. Ele preencheu a lacuna que existia na teoria atômica proposta pelo mesmo. Por esse motivo, o átomo de Bohr pode ser chamado também de modelo atômico de Rutherford. Bohr conseguiu explicar como se comportava o átomo de hidrogênio, o que não era possível mediante a teoria atômica de Rutherford. Mas, embora tenha aperfeiçoado o modelo atômico, o modelo de Bohr ainda não é perfeito, uma vez que continua havendo lacunas por explicar. Em 1913, Bohr promoveu experimentos que mostravam essas falhas e propunham um novo modelo. Se o modelo proposto por Rutherford estivesse correto, ao serem acelerados, os elétrons emitiriam ondas eletromagnéticas. Na sequência, essas partículas perderiam energia e, consequentemente, colidiriam com o núcleo atômico. O que acontece, na verdade, é que o elétron emitia energia e, quanto maior a sua energia, mais afastado ele fica do núcleo atômico. Então, agora nós vamos ver um pouco da história de Bohr, né? Niels Henrik David Bohr. Ele nasceu em 1885, né? E morreu em 1962. Foi um físico dinamarquês, contribuiu decisivamente para a compreensão da estrutura atômica e da física quântica. O seu modelo atômico lhe valeu o primeiro Nobel de Física em 1922. Ele trabalhou com Joseph Thomson no laboratório de Cavendish, na Universidade de Cambridge. E, segundo Abdallah, né, conta-se que o primeiro encontro entre Bohr e Thomson foi um desastre. Ele teria entrado na sala, aberto o livro escrito por Thomson e sobre condução da eletricidade em gases e apontando uma fórmula e dito polidamente: isto está errado. As adversidades com o modelo de Thomson fez Bohr fixar residência em Manchester para trabalhar junto a Rutherford, onde se familiarizar com a radioatividade. Ainda assim, a sua inquietude com o modelo atômico de Rutherford, tendo em vista que os problemas de instabilidade que gerava, né? Bohr e Rutherford também tinham visões diferentes sobre o modelo atômico. Para Bohr, a constante de Planck tinha um papel central na estabilidade do átomo. Então, quando volta à sua cidade natal, Bohr apresenta em 3 artigos uma inovadora teoria sobre a estrutura atômica. Bohr foi casado com Margaret Noland, com quem teve 6 filhos,
Tinha descendência judia e, durante a ocupação alemã, se refugiou na Suécia, junto com sua família. Mas poucos dias depois foi para os Estados Unidos e, sob o pseudônimo de Nicholas Becker, começou a cooperar ativamente no chamado Projeto Manhattan, desenvolvido em um laboratório de Los Alamos, Novo México, o que resultou na produção da primeira bomba atômica. E ele, por isso, é considerado o pai da bomba atômica. Após a Segunda Guerra, retornou à Dinamarca, voltando a viver como antes nos horrores da guerra. Antes, aos horrores da guerra, né? Morreu em Copenhague, no ano de 1962, aos 77 anos, depois de deixar impresso algumas obras valiosas, tais como a Teoria de Espectros e Constituição Atômica, Luz e Vida, a Teoria Atômica e Descrição da Natureza, o Mecanismo de Fissão Nuclear e Fisão Física Atômica e do Conhecimento Humano. Olá, pessoal! Agora a gente vai entrar na parte matemática do experimento de Bohr. Para isso, vamos relembrar alguns conceitos e algumas fórmulas que Bohr utilizou no seu experimento. Segundo lei de Newton. A segunda lei de Newton está presente no experimento de Bohr. Vamos relembrar o que Newton falou na segunda lei. É uma lei que explica de modo simples os movimentos das coisas. Para um objeto se mover, é necessário que haja força nesse objeto. Essa força vai gerar uma aceleração, que vai causar o movimento. A segunda lei de Newton depende do tamanho do objeto, da massa do objeto, da força integrada a ele. É bom ressaltar também que a segunda lei de Newton concorda com a primeira lei dele, que é a lei da inércia, que todo corpo em repouso permanece em repouso, a não ser que uma força haja sobre ele. E todo corpo em movimento permanece em movimento, a não ser que uma força haja contra ele. Seguindo mais adiante, vamos falar da força elétrica, a força de interação entre duas partículas carregadas. A gente tem uma lembrança que cargas iguais repelem e cargas diferentes se atraem. A força elétrica, ela é inversamente proporcional à distância. Devido a quanto maior a distância, menor a interação entre as duas partículas. Nós temos esse K, que é uma constante elétrica. Vamos falar agora sobre a aceleração centrípeta. A aceleração centrípeta está presente nos movimentos circulares. O corpo se move em uma trajetória circular e tem uma aceleração resultante. Essa aceleração resultante ela é dividida em a aceleração centrípeta e a aceleração tangencial. A aceleração tangencial é o que joga o corpo para fora do movimento, para fora do círculo. E a aceleração centrípeta é o que mantém, é o que atrai o corpo para dentro do círculo. Então, quando a gente acompanha a aceleração resultante, vamos ter a aceleração tangencial e a aceleração centrípeta. A gente está falando sobre a aceleração centrípeta porque Bohr atribui que o átomo funciona como um sistema planetário, onde o elétron gira em torno do seu núcleo. Energia mecânica. Energia mecânica é a soma de todas as energias em um sistema fechado. Quando a gente trata de energia mecânica, nós estudamos primeiramente, levamos em consideração apenas a energia potencial e a energia cinética. O que é energia potencial? A energia potencial é uma energia que tem várias configurações. Ela pode aparecer em vários sistemas. Por exemplo, a energia potencial gravitacional. Ela depende da altura que você vai atribuir ao movimento. Ela depende da altura que você vai atribuir ao sistema. Quanto mais alto, maior ela é. E depende da massa e da gravidade. Estamos falando de energia potencial gravitacional. Então, quanto maior a altura, maior a massa,
maior é a energia potencial. Já a energia cinética é uma energia que depende do movimento, da velocidade. Se não tem movimento, não tem velocidade. Então a energia cinética é zero. Ela depende também da massa. Por exemplo, um carro com velocidade de 40 metros por segundo e um trem com velocidade de 40 metros por segundo tem uma energia cinética maior do que a do carro, porque a massa do trem é maior. Na figura aí, a gente está vendo que esse carro subiu o pico e desceu. Ao subir o pico, ele vai perdendo energia cinética e ganhando energia potencial. Ao descer o pico, ele vai ganhando energia cinética e perdendo energia potencial. Isso aí a gente atribui esse sistema como fechado, a gente usa somente as duas energias, a energia potencial e a energia cinética. A gente conhece apenas essas energias. Só que na realidade, tem várias outras energias, vários outros modos de perder energia ou de ganhar energia. Por exemplo, calor, som, atrito, o arrasto do vento. Então, vamos atribuir apenas, a seguir adiante, a energia potencial e a energia cinética. Falando sobre energia potencial ainda, temos outros tipos de energia potencial. A energia potencial elástica, no seu caso, ela é zero quando a mola está relaxada, quando a mola está em seu ponto de repouso. À medida que você estica a mola ou que você imprensa a mola, a energia potencial ela vai crescendo. Então entramos na energia potencial elétrica, que é a energia que Bohr utilizou no sistema do átomo, modelo atômico de Bohr. Essa energia depende da interação entre duas partículas carregadas. Ou, por exemplo, quando você usa uma carga de prova, você vai medir a energia potencial elétrica do Qzão, você pode usar o Qzinho, uma carga de prova. E aí vai ser atraída ou repelida. Essa energia potencial elétrica também depende da distância. Quanto maior a distância, menor a energia potencial elétrica. É muito importante também relembrar o que é o momento angular de uma partícula. Para uma partícula ter um momento, ela precisa ter movimento. Quando há movimento, a velocidade. No momento linear, nós temos que o momento linear é a velocidade vezes a massa da partícula. O momento angular não vai ser tão diferente. O momento angular vai depender da velocidade, da massa e também do raio da trajetória da partícula. O início da física quântica. Bem, este não é de fato o início da física quântica, mas é algo muito importante porque nós vamos precisar usar a partir de agora. Que nesse caso é a constante de Planck. O que é a constante de Planck? Planck, ele estudava sobre objetos negros. O que são objetos negros? O que são corpos negros, na verdade? São aqueles que, quando chega perto do seu ponto de fusão, começam a emitir luz. Ou seja, algo que quando você dá energia, ela começa a emitir luz. Então isso significa que mesmo que não tenha massa, a luz ela possui algum tipo de energia, porque ela saía ela aparecia a partir de você transferir energia para um objeto, ou seja, esquentar ele. E Planck chegou na conclusão de que existe troca de energia entre matéria e ondas eletromagnéticas, que seria a luz. A luz ela é uma onda eletromagnética, ela é uma partícula também. E tem um princípio que diz isso, que é o princípio da dualidade da matéria, dualidade
partícula, que diz que uma partícula pode ser tanto partícula como onda ao mesmo tempo. Ela pode ser uma partícula e se comportar como onda. Já que a luz não tem massa, ela pode também se comportar como onda. E ele descobriu a troca de energia entre matéria e onda e descobriu que essa troca de energia tem um valor mínimo. Ou seja, existe uma quantidade mínima de energia que se pode passar de um corpo que tenha massa para ser transformado em luz. E isso significa dizer que a energia ela é quantizada, ou seja, o que é quantizada? É exatamente isso que eu falei, quando existe um valor mínimo para uma coisa, isso é uma quantização. Quando existe um valor mínimo e que todos os outros valores são múltiplos desse valor. E Planck chegou à conclusão de que a energia de um fóton ela tinha a ver com essa constante e com a frequência da onda. Ou seja, quanto maior a frequência da onda, maior seria a energia. O que é frequência na luz? Frequência vai ser o jeito como nós vemos a luz também. Uma onda ultravioleta, por exemplo, ela tem uma frequência bem diferente e nós não conseguimos ver. Cada cor da luz, cada espectro de luz tem uma frequência diferente e essas cores têm energias diferentes. Nós acabamos de falar sobre o momento angular e agora eu vou mostrar um pouco sobre o momento angular quantizado. O que é um momento angular quantizado? É quando eu vejo que naquela quantidade de movimento do que o átomo tem quando está girando, ela tem um valor mínimo, ou seja, ela é quantizada. O momento angular ele tem um valor mínimo naquele átomo, no átomo do hidrogênio, que é o próton e o elétron, naquele átomo desenvolvido por Bohr, que Bohr quis fazer. E o momento angular é dado por essa expressão no final aí, que L, que é o momento angular da partícula, do átomo, é igual a N, que N pode ser qualquer valor inteiro, ou seja, 1, 2, 3, 4, 5, qualquer valor inteiro, e multiplicado pela constante de Planck, dividida por 2π, que nós chamamos de H cortado, que é uma alteração da constante de Planck, ou uma nova constante. Vamos pegar primeiro o modelo que Bohr falou, que é do sistema planetário. Ele pegou o átomo e assemelhou esse átomo a um sistema planetário, ou seja, um sistema onde o elétron ele percorre ao redor do próton, que o próton está em repouso. O próton só pode estar em repouso porque a massa dele em relação ao elétron é muito grande. E aí ele pode fazer essa analogia. E como o átomo é tão pequeno, nós também podemos considerar que ele faz um círculo perfeito. Ou seja, ele tem um momento angular, ele tem uma força centrípeta e que não se altera. Ele tem uma aceleração centrípeta que é constante a toda a trajetória dele. E o momento também. Ele tem um momento angular que é constante em toda a trajetória dele. Agora, só que antes disso, nós vamos primeiramente aplicar a segunda lei de Newton para esse sistema, onde nós vemos que a segunda lei de Newton é igual a força é igual a massa vezes aceleração. Só que qual força está associada a esse sistema? Nós temos duas partículas carregadas, que é o próton e o elétron. Elas têm cargas de mesmo valor, só que o próton é positivo e o elétron é negativo. E nós também temos uma atração gravitacional entre os dois. Só que a atração gravitacional em relação à força elétrica, ela pode ser desconsiderada, porque a força elétrica é muito maior do que a força gravitacional.
a constante da força elétrica, ela é muito maior do que a constante de gravitação. E como nós estamos visando um problema de massa muito pequena também, porque a massa de um elétron é massa muito pequena, então a força de gravitação dela é mínima. Existe, pode até existir, mas ela pode ser desconsiderada nesse caso por causa da força elétrica. Nós sabemos qual é a força elétrica, nós sabemos qual é a força elétrica aqui, que ele é nosso K, que multiplica a carga 1 vezes a carga 2, dividido por R ao quadrado. Quem é R? R é a distância entre as duas cargas. A carga 1 seria o próton e a carga 2 seria o elétron. Só que elas têm o mesmo valor. Se elas têm o mesmo valor, então quando eu multiplico dois números de mesmo valor, eu tenho esse número ao quadrado. 2 vezes 2 é 2 ao quadrado. 3 vezes 3 é 3 ao quadrado. E assim vai. Só que a carga do elétron ela é negativa. Então, é como se eu tivesse Q vezes menos Q. Ou 1 vezes menos 1. 2 vezes menos 2. E nós também sabemos qual a fórmula da aceleração centrípeta. Já que nós sabemos que a força elétrica é igual a massa vezes a aceleração centrípeta, por que a aceleração centrípeta? Porque é a aceleração existente nesse movimento. Porque a força elétrica colombiana, ela está apontando para o centro, tanto para o centro do próton quanto para o centro do elétron. Depende do seu referencial. Como o nosso referencial é o próton, então a força está... Então o elétron está sendo puxado para o próton. Então a aceleração centrípeta está apontada ali. E a nossa aceleração centrípeta tem o módulo igual a v ao quadrado sobre r. Ou seja, ela é a velocidade ao quadrado dividido pelo raio. Ela também depende do raio. Quando fazemos algumas alterações, ou seja, esse r ao quadrado vai para o outro lado multiplicando. Eu pego um dele, ou simplesmente multiplico os dois lados por r, eu vou ter essa cara aqui, de que mv ao quadrado é igual a força elétrica vezes r. Ou seja, k vezes k, que multiplica menos q ao quadrado sobre r, é igual a mv ao quadrado. Só que mv ao quadrado parece muito com a energia cinética. Como nós vemos aqui na cola, energia cinética é igual a mv ao quadrado sobre 2. Então o que é que eu posso fazer? Eu posso simplesmente dividir os dois lados por 2 e eu vou encontrar a energia cinética nesse movimento. Encontrando a energia cinética nesse movimento, eu tenho uma associação. Do outro lado você também percebe que vai aparecer a energia potencial elétrica que foi falada antes também. Está aqui na nossa colinha aqui também. A energia potencial elétrica é dada por K, que multiplica as duas, carga 1 vezes carga 2, dividido pela distância ou pelo raio. E nós temos essa associação entre energia cinética e energia potencial. Ou seja, Bohr ele conseguiu fazer uma associação à energia cinética e energia potencial, que até agora eles eram tratados como energias distintas. Os dois somados davam energia mecânica, mas eles não tinham... Mas a energia cinética não dependia da energia potencial. A energia cinética era isolada e a energia potencial era outra. Só que aqui ele conseguiu associar a energia cinética à energia potencial. E é isso que nós conseguimos aplicando a segunda lei de Newton. Uma conta muito simples. Não tem muita conta. É simples. O momento angular quantizado. Agora vamos para o momento angular quantizado. O que seria um momento angular quantizado? Foi como eu falei aqui no começo, que a constante de Planck, Bohr ele conseguiu pela constante de Planck trazer um valor mínimo para o momento angular.
E é isso aqui que vamos fazer agora. Sabemos que o momento angular pode ser quantizado, beleza. Só que qual a relação desse momento angular com as forças envolvidas? Existe alguma relação entre ele e a energia cinética ou entre ele e a energia potencial? É isso que nós vamos descobrir agora. Pegando a fórmula do momento angular, nós elevamos ela ao quadrado. Vocês sabem que todo número elevado ao quadrado tem que elevar todos os outros números ao quadrado, né? Tipo, uma multiplicação ao quadrado é a multiplicação do quadrado de todos os termos. Por exemplo, a vezes b ao quadrado é igual a ao quadrado vezes b ao quadrado. E foi isso que fizemos aqui. Nós percebemos também, de novo, que apareceu o mv ao quadrado de novo. O que é o mv ao quadrado? É aquela energia cinética que nós vimos, sem o 2 embaixo. Só que agora nós temos uma definição para esse mv ao quadrado. O que é esse mv ao quadrado? Esse mv ao quadrado é, de fato, a energia potencial elétrica. E a gente só precisa substituir a energia potencial elétrica nessa conta, que fica momento angular ao quadrado é igual a menos, o menos seria da energia potencial elétrica, menos a massa, que seria a massa do elétron, vezes a constante elétrica, K, vezes Q ao quadrado, dividido por R, vezes R ao quadrado. Nossa, a gente já pode cortar esse R lá embaixo com 2 daqui de cima. E aí nós temos outra associação, de que o momento angular ao quadrado é igual a menos mkq ao quadrado vezes R. Ou seja, o momento angular ele depende da carga e depende do raio. Só que, como ele depende do raio, eu posso simplesmente passar o raio dividindo para o outro lado e o momento angular dividindo para o outro lado também. E nós temos essa conta aqui, que 1 sobre o raio é igual a menos m, que é ao quadrado, dividido pelo momento angular ao quadrado. Olha, nós sabemos o que é o momento angular, não é isso? O momento angular ele pode ser quantizado. Como o que significa? Que o momento angular ele tem um valor fixo. Como o Bohr descobriu lá, o momento angular é igual a n vezes h cortado, que h cortado é a constante de Planck dividido por 2π. Só que n ele pode ser qualquer número, n pode ser 1, 2, 3, 4, 5. O n está ali só para simbolizar que eu tenho múltiplos desse valor. E é isso, nós conseguimos associar o raio a um momento angular. E o momento angular é quantizado. Então nós temos todos esses valores aqui são conhecidos. A massa é a massa do elétron. A carga é a carga elementar. O momento angular é o h cortado, é a constante de Planck dividido por 2π. São todos valores constantes. Agora, o que nós podemos fazer nisso? Se pegarmos aquela primeira equação, onde a energia cinética ela é um múltiplo, ou a energia cinética, dependendo da energia potencial, elas têm uma relação entre si. Nós vemos também que vai aparecer na energia potencial o 1 sobre R. E o que seria 1 sobre R? O raio seria aquela fórmula que a gente acabou de descobrir. E como nós sabemos que essa fórmula toda são valores constantes, nós podemos simplesmente aplicar ela ali. Então nós eliminamos a nossa variável, que é o raio, por uma constante mínima. E fazendo essa associação, nós temos que a energia é igual a massa do elétron, que multiplica a constante elétrica, que multiplica a carga elétrica, porque se é aqui,
É a carga elétrica. Eu substituí o Q por E só para dizer que é a carga elementar. A quarta. E todos esses valores aqui são conhecidos. A massa do elétron, a constante elétrica, a carga elétrica e a constante de Planck dividida por 2π. Então isso significa que nós temos um valor mínimo para isso tudo. Nós conseguimos quantizar a eletricidade, a energia no caso, desculpa. Nós conseguimos quantizar a energia contida dentro de um átomo. Ou seja, existe um valor mínimo. E é isso que nós vemos aqui. Bohr ele conseguiu com isso explicar a estabilidade do átomo. O elétron nunca vai colidir com o próton. Por que o elétron nunca vai colidir com o próton? Porque quando ele chega nesse valor mínimo, que é menos 13,6 eletronvolts, esse EV significa eletronvolts, é a nossa unidade de medida. Eu não consigo mais diminuir, eu não consigo mais passar menos do que isso. Eu posso aumentar, eu posso fornecer energia para o elétron para que ele vá para camadas externas, mas ele também vai decair e vai voltar para essa camada número 1. Mas como é que eu consigo excitar o elétron, ou seja, dar carga a esse elétron? Eu posso simplesmente esquentar o átomo. Eu posso esquentar o átomo e o elétron vai subindo de camada. Ou eu posso jogar luz nesse átomo. Jogando luz nesse átomo, o elétron vai absorver um fóton e ocasionalmente vai absorver uma parte da energia desse fóton. Ou não, uma parte não, desculpa. Vai absorver toda a energia desse fóton. E aí ele vai subir de nível. Só que ele tem, como tudo na natureza tende a permanecer num nível de energia mais baixo, o elétron vai querer voltar para o nível 1, que é menos 13,6 eletronvolts. E nesse nível de energia, ele vai liberar aquela energia que ele absorveu. Ou seja, ele consumiu a energia do próton e vai ter que liberar de novo. Só que ele libera em forma de próton, não, do fóton, e ele vai liberar essa energia de novo. Só que ele libera em forma de fóton. Então, o mesmo fóton que o elétron absorveu, ele emite em forma de luz. Pronto, agora vamos descobrir ou tentar chegar nessa equação de níveis de energia que eu coloquei aqui, que é a equação que define a estabilidade do átomo. Então, vamos lá. Nós sabemos pela equação de Planck a energia de uma onda eletromagnética, que a energia total do sistema é dada pela constante de Planck vezes a frequência. Pronto. E nós sabemos que a energia total de um sistema ela também pode ser dada pela variação dessa energia, ou seja, a energia no momento final menos a energia no momento inicial. Essa seria a energia total do sistema. Nós também vamos partir agora do princípio do momento quantizado, o momento angular quantizado da partícula, que nós vimos aqui atrás também. Aqui. E agora nós vamos tentar definir ele um pouco mais. Ou seja, nós sabemos que o momento angular ele é dado por um múltiplo da constante de Planck cortada. Ou seja, a constante de Planck é elevada a 2π. Se nós elevarmos ele ao quadrado como fizemos antes, nós vamos ter que o momento ao quadrado é igual a essa constante ao quadrado vezes a constante de Planck ao quadrado, ou seja, esse n, um número real. E pegando a fórmula da energia mecânica total, ou da energia total do sistema, que seria a variação de energia, nós podemos simplesmente substituir, onde nosso n vai ser dado por essa equação aqui, onde n é um nível de energia. Nós definimos n como um nível de energia menor, porque como nós estamos tratando de variação, eu tenho o final menos o inicial.
Então o nível N de energia ele é menor do que o M, ou seja, ele pode ser na primeira camada e o M pode ser na segunda. O N pode ser na primeira camada e o M na terceira. O N na segunda camada e o M na terceira, e assim vai. Então, vamos definir quem é a energia total para M e para N, sendo que M e N são números reais que vamos substituir no momento angular que é quantizado. Aqui eu coloquei N e aqui embaixo, quando eu for para a energia total na órbita M, nós vamos ter M no lugar de N, né? E eu mudei a massa, o Mzinho, para esse Mzão, para nós não confundirmos um pouco. Nós não confundimos com o M do nível de energia e o M da massa. E agora, substituindo na equação da energia, nós vamos ter isso aqui, que M, que é o quadrado, sobre 2 vezes M ao quadrado vezes H cortado, e do outro lado, N ao quadrado. Nós conseguimos colocar em evidência essa equação aqui, M que é ao quadrado sobre 2H, e nós descobrimos também lá atrás que esse número aqui, ele é quantizado, ou seja, ele tem um valor mínimo, que o valor é esse aqui, menos 13 vezes 16 e é dado por esse zero. Então nós só substituímos zero e nós chegamos à equação dos níveis de energia, onde pode ser aplicada para você descobrir quanto o elétron ganhou ou perdeu energia quando pulou de um nível para outro. Por exemplo, se eu pegar do nível 1 até o nível 3, então eu vou colocar 1 no lugar do n ao quadrado e 3 no lugar do m ao quadrado. E tudo isso aqui, todo esse resto aqui é constante. O E0 é constante, a frequência também e a constante de Planck também. Então nós conseguimos descobrir qual a energia total do sistema só definindo os níveis de energia. E esses aqui são os níveis de energia que ele descobriu, onde vai aumentando, onde vai diminuindo a distância entre eles cada vez que vai se afastando do núcleo. Ou seja, a intensidade da energia vai ficando menor. Então, trazendo agora um pouco da experimentação para nossa aula, né? Existem várias ferramentas na internet que a gente pode utilizar para aplicar nossos conhecimentos com experimentos, né? E essa plataforma aí, PET do Colorado, né? Ela tem esse modelo do átomo de hidrogênio, né? Que foi o que embasou os estudos de Bohr, né? E além desse átomo de Bohr, ela abrange outros tópicos, né? Que é a mecânica quântica, comprimento de onda de de Broglie e o modelo de Schrödinger, né? Não sei se pronunciei correto, né? Então, ele traz uma descrição de como os cientistas descobriram a estrutura dos átomos sem olhar para eles, né? Experimente vários modelos de disparo de luz sobre o átomo, verifique como a predição do modelo corresponde aos resultados experimentais, né? Então, ele traz também alguns objetivos que esse simulador pretende, né? Que é visualizar modelos diferentes do átomo de hidrogênio, explicar que previsões experimentais cada modelo faz, explicar por que as pessoas acreditavam em cada modelo e por que cada modelo histórico era inadequado, explicar a relação entre a imagem física das órbitas e o diagrama de nível de energia de um elétron, engajar-se na construção de modelos. Então, esse simulador está disponível nesse link que está aí no slide. Esse é o simulador de um átomo de hidrogênio, onde simula o que acontece quando jogamos luz em um átomo. Esse aqui é o experimento que nós vemos que quando jogamos luz, algumas partículas de luz elas saem em direções diferentes
E nós vamos ver como realmente isso acontece. Tipo, qual a predição. E no modelo de Bohr, como nós vimos lá, que é o modelo planetário, onde tem camadas eletrônicas, ou seja, cada camada tem um valor diferente e existe a camada com um valor, existe a camada mínima, que é um valor unitário, e esses outros são valores múltiplos. Que quanto mais perto do raio chega, maior fica, na verdade. Então, se nós chegarmos aqui e jogarmos luz para ele, você vai ver que o elétron ele vai começar a absorver parte das luzes e vai começar a subir de nível. Depois ele emite o fóton e ele desce de nível. Então vamos lá. Vamos bem lento para vocês verem. O elétron está aqui, ele absorveu um nível de energia. Agora ele tende a descer. Aí quando ele desce, ele joga um fóton e esse fóton ele sai desordenado. Então é basicamente isso. E nós temos também, tínhamos o modelo de Rutherford. Que o modelo de Rutherford ele tinha a explodir, e tinha como o elétron ele se chocar com o próton, e era nisso que Bohr estava pensando. Nisso que, como não existia isso, não existe explosões o tempo todo, então para Bohr o átomo ele tinha que ter um valor mínimo para que isso não aconteça. E foi exatamente isso que ele fez nessas equações. E essa aqui é a predição das equações dele, que condiz com o experimento também. Se nós vemos o experimento, não dá para ver em si, porém a matemática nos diz, e a física também dessa matemática nos prova que é real. Você também pode ter o diagrama de energia e o espectrômetro, que é o espectrômetro são as frequências de luz, que nós vemos que a energia de um fóton, segundo Planck, ela está associada à frequência desse próton. E aqui, nós vemos que o elétron está no nível 1, aí ele vai absorver um fóton e ele subiu para o nível 6, só que agora ele vai decair. Ele decaiu para o nível 4, e agora vai decair para o nível 3. E agora decaiu para o nível 2 e para o nível 1. Pronto, esse é o que diz em toda a equação e o que diz nos experimentos.